eu queria convidar a Thalita para ela nos trazer aí a abertura do evento e nos dar uma boa noite aí, uma acolhida. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigado. Vai lá. Obrigada a você, Ivan. Então, boa noite a todos, pessoal, todo mundo que está chegando, que já ouviu a gente falar um pouquinho ou que está escutando agora pela primeira vez. Eu sou a Thalita, sou a psicóloga responsável na Valor do Conhecimento, que é uma revenda de testes na cidade de São Paulo, de testes de materiais de intervenção, de livros, todos com foco em psicologia. E hoje a gente está aqui, né, em parceria com a Nila Press para divulgar, para contar um pouquinho, né, do baralho que eles lançaram recentemente, foi em julho, né, Ivan, se não me engano, que é o baralho das habilidades socioemocionais, em junho, perdão. Estou até com um aqui, ó, eu trouxe lá da loja. Então, para quem não conhece, esse é o manual dele. E hoje presente aqui com a gente, então, temos o Ivan, está representando a Nila, temos também outras pessoas da Nila, né, o Ingo, a Denise, a Irene, e a gente tem também os autores do baralho. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, para vocês conhecerem também essas pessoas que fazem pesquisa, né, que desenvolvem os materiais que a gente usa no nosso dia a dia, que ajuda muito a rotina de quem trabalha promovendo a saúde, né, sejam psicólogos ou não psicólogos, mas todo mundo se beneficia bastante desse material. Então, vou começar pela Silvia Verônica Pacanaro. A Silvia é psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga e mestre em avaliação psicológica. Atualmente atua em consultório particular e atividades de pesquisa com instrumentos psicológicos e psicopedagógicos. Então, boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Thalita. Eu que agradeço aí o convite, né, para esse nosso bate-papo com os autores, e eu acredito que vai enriquecer muito o repertório dos profissionais que querem conhecer esse material de intervenção. Com certeza. Obrigada, Silvia. O Maurício Ossamo Bando. Maurício é psicólogo, neuropsicólogo e mestre pela USP. Atua como psicólogo e neuropsicólogo no setor de neuroreabilitação da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e educador-terapeuta da Associação Travessia, que trabalha com educação especial. Então, boa noite, Maurício, bem-vindo. Boa noite, Thalita, agradeço pelo convite de vocês, né? E eu espero que a gente poder passar a informação sobre o nosso instrumento para que ele possa realmente ajudar, né, os profissionais a trabalhar aí com as crianças e com os jovens, ok? Com certeza ajuda bastante, né? E a apresentação dos autores é um presente especial, não é todo mundo que tem acesso a isso, né? E por último, não menos importante, a Kellen Cristina de Jesus, é psicóloga, psicopedagoga e especialista em saúde mental e atenção psicossocial. A Kellen atua como psicóloga clínica e institucional. Ela atua no Instituto Jô Clemente, Centro de Apoio Técnico do Núcleo de Políticas Públicas. Bem-vinda, Kellen. Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes. É um prazer estar aqui. É muito bom ter essa oportunidade de poder dialogar, de poder trocar e, principalmente, poder compartilhar, né? O nosso sentimento aqui é de compartilhar esse material que foi elaborado já de um tempo e que a Nila Press grandiosamente, generosamente, conseguiu materializar assim as nossas ideias de uma maneira muito especial. Então, meu agradecimento, e a gente vai trocar e dialogar aí ao longo desse encontro. É isso. Obrigada pela sua fala. Então é isso, pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigada pela participação de todos. Vou passar a palavra agora para o Ivan. Ivan. Olá, Thalita. Obrigado, viu? Bom, gente, eu sou o Ivan Rabelo, né? Sou consultor da editora Nila Press
e tenho o privilégio de ter a oportunidade de ter trabalhado muitas vezes junto com a Silvia Pacanaro, uma grande pesquisadora, autora de testes também. Estou tendo a oportunidade agora de conviver um pouco mais e com o Maurício, com a Kellen também, né? Então, estou muito contente de poder conhecê-los. Já indico o material de vocês e o trabalho de vocês já para pessoas que eu conheço, né? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade também de tirar algumas dúvidas, né, com vocês, umas ideias de como poder usar esse material. Então, quero agradecer mesmo a vocês por isso, né? E aí, gente, então, antes de passar a palavra para a gente fazer uma introdução e apresentar um pouco do material para vocês, eu, então, só para organizar, eu gostaria de combinar com vocês assim, a gente vai usar o chat o tempo todo para poder coletar alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham. Então, vamos combinar que o chat aqui pode ser um ponto nosso de trocar informações, enquanto a gente vai vendo as perguntas, dúvidas. Então, fiquem à vontade de usar o chat. No mesmo chat, a gente vai compartilhar a lista de presença. E é muito legal que você preencha a lista de presença, porque ao final do evento, a gente vai fazer um sorteio de alguns baralhos para que quem está aqui na sala possa conhecer o material mais de perto, indicar também. Então, fica atento ao chat. Daqui a pouquinho vai passar a lista pelo bate-papo, tá bom? E também a gente vai aproveitar, deixar contatos, enfim, algumas informações pelo chat. Bom, gente, eu vou ficar aqui como um mediador, porque sou um entusiasta sobre esse tema. As habilidades socioemocionais, elas têm ganhado uma relevância muito forte nos últimos tempos. Isso não é uma novidade para quem atua na área de educação, na área da psicologia, enfim, e nas áreas correlatas, né, pedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras. É evidente, era sabido o quanto que habilidades não cognitivas, não só habilidades matemáticas ou físicas, são importantes, né? Nós, cada vez mais, temos percebido o quanto que as habilidades sociais, emocionais e outras nomenclaturas que a gente encontra, o quanto que essas habilidades são também promissoras para um desenvolvimento mais saudável, para uma mais qualidade de vida e também contribuir para o desenvolvimento de jovens e também de adultos, não só de crianças. Bom, Ivan, deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Alguém começou a compartilhar a tela, apareceu aqui para mim, não sei se apareceu para todo mundo. Acho que já... Já resolveu? Já resolvemos. Já resolvemos. Então, tá bem. Então, perdão, continue. Imagina, de forma alguma. Fica tranquilo, Thalita. E aí, gente, então, sabendo dessa importância, vem a Silvia, o Maurício e a Kellen, então, trazer esse material para nos ajudar a dar luz para esse fator importante, que vamos trabalhar também as competências para além das competências cognitivas, né, as habilidades socioemocionais. Bom, acho que já falei demais. Silvia, seja bem-vinda mais uma vez e eu deixo a palavra com você. Ao final, eu venho com perguntas aí para a gente se divertir. Boa noite a todos. Nós, né, que temos que agradecer esse bate-papo, né, com os autores, para a gente comentar um pouquinho mais sobre as habilidades socioemocionais e nós materializamos, como a Kellen disse, né, esse material de intervenção para os profissionais estarem utilizando nos diversos contextos, né? Então, trabalhando com crianças e adolescentes. Eu vou projetar aqui, Ivan, que Vamos aí lá, já vou a gente vai te ajudando. material. Eu vou apresentar um pouquinho, né, para vocês visualizarem o baralho,
né? Acho que a grande maioria ainda não conhece, né? Alguns profissionais já utilizam e a gente também auxilia, né, para pensar possibilidades de intervenção, tanto individual quanto em grupo. Depois, no nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nossos agradecimentos aí a todos os participantes e principalmente essa oportunidade que a Nila presta, junto com a Valor do Conhecimento, estão proporcionando aí para a gente comentar um pouquinho mais sobre as habilidades socioemocionais. Então, falando um pouquinho mais das habilidades socioemocionais, então, quanto relevância de começar a trabalhar nos aspectos da infância e da adolescência, torna-se cada vez mais relevante e importante. Por quê? Né? Ficou muito evidenciado, né, na pandemia, alguns aspectos, tanto cognitivos quanto comportamental, e os aspectos também relacionados às emoções. Enquanto isso, a parte educacional e as organizações tinham essa dimensão, né? Mas foi na pandemia que isso mostrou relevante cada vez mais nesses aspectos, que não olhavam a criança e o adolescente tão evidente, né, para mudar tantos comportamentos nesse sentido, né? Se formos fazer um levantamento bibliográfico, né, igual o Ivan falou, isso mundialmente já tem muitas pessoas pesquisando sobre as habilidades socioemocionais, mas quem for fazer uma busca de artigos brasileiros, ultimamente aumentou, né, teve um aumento dessa demanda de pesquisadores, estudandos e organizações e lugares para intervir essas habilidades desde a infância. Então, essa discussão, né, sobre os aspectos das habilidades socioemocionais mostrou-se relevante desde, né, de que a Unesco aí trouxe isso mundialmente como um dos aspectos, um dos pilares para trabalhar, para intervir, para melhorar esses aspectos das habilidades socioemocionais desde a infância. Né? Então, o baralho, nossa motivação surgiu disso também, né? De trazer isso num contexto clínico, trazer isso num contexto escolar, numa ONG, numa instituição, ampliar essas informações para que o desenvolvimento das habilidades sejam melhoradas e aprimoradas ao longo do tempo, tá? Então, falando especificamente um pouquinho mais do baralho, então, o objetivo é propor intervenções com o baralho em crianças de 9 e adolescentes, crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, né, que é a nossa idade de sugestão, porém, eu já fiz também aplicação com crianças menores, e eu vou contar no bate-papo essa experiência para vocês. Falando, então, das habilidades socioemocionais, são muitas habilidades socioemocionais. Neste baralho, especificamente, estamos trabalhando 7 destas habilidades, que são o autoconhecimento, estabilidade emocional, a resiliência, a coerência, sociabilidade, abertura ao novo, responsabilidade. Então, as cartas dos baralhos estão divididas por cores, né? Então, tá um baralho bem lúdico e bem diversificado com relação às cores, né? Então, eu coloquei nesta apresentação as cores que trabalhamos no baralho. Só então para vocês terem, né, uma ideia, o kit do baralho então é composto por um manual, né? Este manual contém informações de todos os aspectos do referencial teórico, tá? Contém também
21 cartas das emoções, né? Então, assim, tem alguns profissionais que já perguntaram, nossa, quantas emoções! Este baralho, especificamente, nós decidimos colocar as emoções primárias, secundárias e terciárias. Então, são muitas emoções mesmo. E no nosso bate-papo, a gente vai comentar por que colocamos tantas emoções assim, né, Maurício e Kelly? E nós temos 70 cartas perguntas, divididas nas 7 categorias que eu mencionei para vocês, divididas por cores, e cada uma, então, são divididas 10 cartas por cada categoria, que não necessariamente o profissional pode utilizar ou deve utilizar as 10 cartas. Aí no nosso bate-papo a gente vai comentar um pouquinho sobre essa seleção das cartas por cada uma das habilidades socioemocionais que o profissional pode estar intervindo no contexto, tá? E também tem, né, depois eu vou mostrar uma fotinha, um protocolo de registro. Então, para aquele profissional que quiser fazer, né, a aplicação individual e registrar a verbalização da criança ou do adolescente, esse caderninho ele está bem, né, bem dinâmico, e o profissional pode, então, estar registrando todas as respostas da criança, do adolescente, para futuras intervenções, tá? Então, vocês vão visualizar um pouquinho mais aqui que eu coloquei para vocês, que no manual nós dividimos em alguns capítulos, né? Então, inicialmente nós colocamos sobre um referencial teórico das habilidades socioemocionais, tá? E nós colocamos também informações sobre as emoções, tá? As diversas emoções, tanto primária quanto secundária e terciária. E no capítulo 2, então, a gente especificou cada uma das habilidades socioemocionais e as perguntas relacionadas ao baralho. E o capítulo 3 está bem interessante, né? Inclusive foi uma sugestão da editora Nila Press. Nós inserimos informações sobre sugestões de intervenções para os profissionais que identificarem, né, que a criança e adolescente precisa, em determinadas áreas das habilidades sociais, precisa fazer intervenções. Então, tem várias sugestões de atividades também. Aqui, para vocês visualizarem, né, não coloquei todas as cartas das emoções, mas as cartas, elas foram escolhidas com o rosto e não pela carinha, né, das cartas. Então, elas não estão identificadas como masculino e feminino, né? São 21 cartas representando as emoções através do rosto. Tá? Então, depois o Maurício vai contar um pouquinho mais, né, como que nós fomos tomando essa decisão até chegar às emoções que nós queríamos que ficasse, né? Então, essa parte do designer foi bem interessante nesse sentido. E as cartas das emoções é uma coisa bem interessante, porque a qualquer momento o profissional ele pode estar utilizando essas cartas durante a aplicação nas cartas perguntas, né? Então, o profissional ele pode estar selecionando junto com os participantes as cartas das emoções. E aqui, para vocês visualizarem também, né, as cartas perguntas, elas estão no estilo, assim, bem lúdico, para realmente propor essa verbalização da criança, do adolescente, nesses contextos, né? Porque falar de habilidade socioemocional não é tão fácil assim, né? Então, você contar situações, mostrar como você age diante de determinadas situações. Então, essa verbalização, a gente tentou assim, colocar de uma forma mais lúdica, né? Para que o profissional, dentro do seu contexto de
a atuação possa também, junto com outros objetos de trabalho, fazer essa verbalização da criança e do adolescente, que às vezes a criança, muitas vezes, algumas crianças tenham mais dificuldade de falar, outras não, né? Então, essas cartas foram propostas nesse sentido. E aqui, para vocês visualizarem, né, o protocolo de registro foi pensado na aplicação individual, tá? Que é aquele profissional que esteja trabalhando com a criança ou que vai trabalhar especificamente as habilidades socioemocionais, fazer o registro, porque esse registro acaba enriquecendo todo o material para depois o profissional realizar as intervenções de acordo com as áreas identificadas que não são tão adequadas, né, não estão tão adequadas naquele momento que a criança verbaliza. E eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma intervenção que nós realizamos, tá? É breve, rapidinho, para depois abrirmos para o nosso bate-papo. Então, essa intervenção com o baralho foi realizada numa criança, né, numa menina de 9 anos, e foram utilizadas, então, 7 sessões para falar especificamente das habilidades socioemocionais. Esta criança já estava em processo terapêutico, então a gente conseguiu já identificar algumas habilidades socioemocionais que não estavam adequadas para enriquecer mais o repertório dela. Tá? Além da utilização do baralho, também foram utilizados jogos e recursos lúdicos durante a aplicação do baralho. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês de resposta desta criança, e depois eu vou contar um pouquinho como foi as observações. Então, por exemplo, né, na carta 7 do autoconhecimento, que são uma das cartas que a gente pergunta para a criança assim: como você se sente quando tira uma nota abaixo do esperado na escola? Qual a sua reação? Aí a criança respondeu: choro muito, fico brava comigo mesmo e demoro para contar para meus pais. Né? Além do registro no protocolo, naquele momento, eu também fui perguntando outras questões relacionadas por que ela ficava daquela maneira no momento quando tira a nota abaixo do esperado, tá? E outra carta do baralho, né, só para vocês terem uma ideia, assim, é sobre a estabilidade emocional, a carta 1. Seus pais, amigos ou familiares criticaram seu comportamento ou tarefa que você realizou. Como você reage? Aí essa criança respondeu: choro. Choro porque não gosto que outras pessoas me criticam. Então, por essas 2 cartas, né? Então, baralhos, né, tem uma diversidade de perguntas, né, relacionadas a habilidades socioemocionais, mas por essas 2 cartas já tem assim um material riquíssimo para nós realizarmos algumas intervenções com ela. E foi isso que fomos fazendo, né, na intervenção, trazendo as emoções e trazendo outros recursos lúdicos também, para que o profissional e as situações relacionadas às habilidades socioemocionais desta criança fossem melhoradas e um novo olhar para determinados repertórios foi assim, a melhor intervenção relacionada a esses aspectos, tá? Aqui eu deixei um e-mail, né, dos autores, mas depois nós podemos falar, compartilhar com vocês, né, Ivan? Depois a gente coloca essa tela novamente aí. Eu acho que a gente pode até deixar um tempinho, não sei se você tem mais um slide depois, hein, Sil?
Não, é o Se Danilo. não, pode deixar. Ah, então deixa nesse, que aí dá tempo das pessoas, né? Se alguém quiser anotar. Que legal, depois a gente põe aqui no chat também. Ô, Silvia, o que você acha, assim, você quer já apresentar o Maurício, a Kellen também, para gente? E aí também a gente passa uma palavrinha para eles? Então, eu vou deixar vocês começarem o papo, e aí a gente vai fazendo pergunta aqui. Você quer apresentá-los, Silvia? Eu tenho o Não prazer, de né, currículo, né? De chamar só, porque a Thalita já nos apresentou, né? isso que eu ia falar. Eu tenho o prazer, né, de compartilhar esse material aqui, né, com o Maurício e a Kellen, que iniciou-se há alguns anos atrás e depois, conversando com a Irene, materializou todo a nossa ideia com o baralho, né? Então, eu apresento o Maurício, Kellen, né? Quero que vocês mencionem um pouquinho mais, né, sobre a questão das cartas e das emoções. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho, Maurício. Acho que eu estou ansiosa, viu, gente? Será que isso é comum? Ai, que gostoso, isso é ótimo. Vamos lá. A Silvia trouxe para a gente aí uma apresentação, né, bem organizada do que é o nosso trabalho, que está lindo. Eu, particularmente, acho que está muito lindo. Mas, além de lindo, é um material que tem muita consistência e que parte, além, né, do embasamento teórico, obviamente, que foi feito, mas parte muito de um olhar da prática, de um olhar da clínica. Então, na nossa clínica, na nossa prática, tanto Silvia e eu como o Maurício, que nós já atuamos em conjunto em alguns momentos, tivemos uma experiência aí de trabalho juntos, e aí a gente foi percebendo, né, atendendo a criançada, atendendo o adolescente, indo para reunião de escola, conversando com o coordenador e coordenadora de escola, com o professor, com pais, a gente foi percebendo que, além, né, de questões psíquicas, de questões emocionais, de questões que envolviam transtornos de aprendizagem, havia também um gap mesmo nas habilidades socioemocionais. E aí a gente sempre adaptava e trocava uma atividade ou outra, trocava, estudava caso, discutia caso, conversava e tudo mais. E daí a Silvia foi a grande precursora disso tudo, né? Ela tem uma alma aí de pesquisadora, e aí ela foi lá, fisgou Maurício e eu, e a gente embarcou nisso daí, que foi excelente. Em toda a produção do baralho, a gente foi se preocupando em oferecer um material que se adequasse o mais próximo possível à diversidade. Por isso, sem dúvida nenhuma, as cartas que a gente oferece apresentam expressões faciais, né? Pensando nesse ser humano como um todo, né? Pensando nas crianças com deficiência, crianças e adolescentes, pensando nos meninos, nas meninas e menines, pensando nas pessoas e nas pessoas negras, nas crianças negras também, sem dúvida, ou seja, pensando as habilidades socioemocionais como um todo. Então, nas cartas também que a gente apresenta, as cartas que têm aí sugestões de perguntas, também vocês vão verificar quando vocês adquirirem o material, o baralho, eu espero que seja logo, viu, gente? Que esse material tá lindo. Então, o que acontece? Vocês verificarão que vão ter, assim, falas professor / professora, né? O A, família ou pais ou cuidadores, enfim. Muito com essa ideia, também pensando na dinamicidade da família, né? E no quanto a gente precisa cada vez mais ir trabalhando esse conceito ou um conceito de família. Não há um conceito de família pré-determinado, a gente está vivendo um tempo em que várias possibilidades estão presentes e não é diferente com as pessoas que a gente atende, seja no consultório, seja na escola,
né, seja aí nos consultórios de várias áreas, seja terapia ocupacional, fonoaudiologia, eu vi alguém que falou que é da arte-terapia, da psicologia, da psicopedagogia, da pedagogia, ou seja, o objetivo foi oferecer um material que fosse amplo, que fosse acessível, tanto para o profissional adquirir como para o profissional usar, e sem dúvida nenhuma que isso reverbere lá na criança e no adolescente, que ele possa efetivamente ser beneficiado com as intervenções que serão propostas, né? E pensando também o nosso conhecimento psicológico, as nossas técnicas psicológicas, para além da clínica, mas ela estando em vários espaços e podendo contribuir com várias especialidades, né? Então, foi um projeto muito interessante, muito gostoso de fazer. O Maurício vai trazer para a gente aí um pouco da prática, de algumas vivências. Lá no protocolo, que a Silvia colocou bem para nós, que é um protocolo que pode ser utilizado, deve ser utilizado no atendimento individual. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho muita preocupação com os engessamentos, né? Então, é importante ter o protocolo, e é importante pensar nesse protocolo como um fio guia, como um fio condutor. É um fio condutor que vai trazer para vocês algumas informações e que vai criar um mapa gráfico, né? Gráfico da escrita que vocês farão, das anotações que vocês farão. Embora a gente saiba que o nosso olhar, né, da prática, seja ele das várias áreas que estão aqui, trazem muitas informações para a gente, mas quando a gente consegue sistematizar e a gente consegue colocar no papel, isso também facilita bastante, porque auxilia a estruturar o nosso pensamento enquanto profissional, a nossa organização. E aí a tendência, né, de que essa prática fique assertiva, efetiva e eficaz, uau! Cresce muitíssimo, né? Principalmente pensando aí nos profissionais da pedagogia, que atende um fluxo grande, né, de crianças, vários adolescentes em sala. Por isso, o material também dá para ser utilizado, além de individualmente, mas também em grupo. No manual tem informações que dão algumas sugestões aí de como utilizar, tem pelo menos 3 dicas ali de como utilizar em grupo, e de novo, não é que tem que ser naquelas 3 dicas, são disparadores, né? E aí, muito da prática, da sensibilidade, de uma coisa que tem a ver com a singularidade do público que vocês atendem, da singularidade da instituição que vocês estiverem inseridos, da singularidade do consultório e da prática de vocês, é possível fazer várias outras adaptações. Mas eu vou deixar o Maurício trazer um pouco da prática para nós, porque Silvia e eu, 2 mulheres que gostamos de falar, que somos empoderadas e a gente quer tomar conta de tudo. Então, vamos deixar o Maurício falar um pouco, né, Maurício? Seja bem-vindo, Maurício. Mas foi muito rica essa experiência trabalhando com vocês 2, né, porque em 3 pessoas, porque cada um pôde trocar, trazer essa vivência profissional, a vivência clínica, e isso completou para a gente formar esse produto, né? Que, acima de tudo, ele não se baseou, a gente não começou a estudar as habilidades socioemocionais. A gente começou a estudar as pessoas, começamos a estudar os pacientes. A partir daí surgiu a necessidade de a gente criar um instrumento. Então, isso foi bem importante, esse olhar para o paciente, o que ele precisava, o que a gente precisava trabalhar, né? Então, assim, indo para a prática, a gente pode trabalhar de forma individual ou em grupo, né? E qual que é a ideia, pessoal? A gente não precisa trabalhar necessariamente com todas as 7 habilidades, né? A gente pode escolher uma das habilidades que a gente achar necessário, né? E o mais importante, trabalhar essas habilidades com o paciente ou com o grupo, né? Lembrando que nas cartas existem várias perguntas, né? E algumas são mais adequadas para uma idade maior, para mais adolescente, e tem outras que são adequadas para mais crianças, e tem algumas que são adequadas para todas as idades. Então, na hora de escolher as cartas, o profissional pode escolher qual a carta mais adequada para serem utilizadas, né?
outra coisa importante, que as habilidades, vocês vão perceber que na prática, as habilidades emocionais se interagem. Então, muitas vezes a gente vai escolher uma carta para trabalhar um item e vai abrir para outras habilidades também, que tudo isso é possível, né? No trabalho individual, então a gente pode escolher uma das habilidades. Como o material é lúdico, a gente deixa a criança pegar, deixa a criança escolher, porque se a gente começar a fazer um monte de perguntas e questionar a criança não vai querer nem saber disso. Quando a gente apresenta o baralho, apresenta as cartas, deixar a criança escolher, aí ela vai se interessar, ela vai achar legal e vai entrar na brincadeira, né? E aí a gente pode fazer a pergunta, deixa ela responder e a gente vai trabalhando em cima dessa resposta dela, né? Aí vai da habilidade de cada profissional conduzir ou dar sequência a essa resposta da criança. A outra forma de trabalhar, que pode ser em grupo, a gente pode, por exemplo, deixar uma das crianças, um dos adolescentes escolher uma carta, ela responde, os outros vão comentar essa resposta, né? Ou então, e gerar uma discussão em grupo desse tema, né? E isso e vai ficando muito rico, né? Essa discussão em grupo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que o profissional pode perceber que como que ele vai inserir as cartas das emoções, como que ele vai trabalhar com essas informações, né? Por isso que é sempre bom o profissional olhar, estudar um pouquinho as perguntas, né? Para ele saber, porque dentro de uma pergunta a gente já pensou um monte de possibilidades de caminhos de resposta. Então, por exemplo, né? Estabilidade emocional. Você está jogando um jogo e perde. Como reage? Né? Tem criança que pode responder, de boa, Maurício. E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Aí a gente pergunta assim, mas mesmo se tirar sarro de você, você vai ficar de boa? Aí ela falou assim, eu vou para cima. Aí, então, é importante a gente perceber a resposta da criança e dar um prosseguimento. E aí, a gente vai trabalhar, né, toda essa questão dessa resposta, vai trabalhar a questão das consequências, vai trabalhar como ela pode lidar com esse comportamento, como pode lidar com esse sentimento, como ela pode lidar com a impulsividade. E aí, nessa hora que a pessoa fala, aí eu vou para cima, a gente é uma resposta muito vaga. E aí que no caso, eu peguei a carta das emoções, mas identifica melhor esse eu vou para cima, né? E a criança como se identificar, que ela fica com raiva mesmo, quando o pessoal zoa com ela, quando ela perde, mas também ela sente, fica triste, ela fica decepcionada com ela mesma, ela sente vergonha, e aí a gente amplia essa resposta e dá um outro olhar para esse sentimento da criança. Aí a gente vai trabalhar cada sentimento, cada situação, e a partir disso começa a trabalhar o comportamento, começa a trabalhar todas as questões que ela pode, de como lidar com o perder, né? Porque atrás de perder um jogo, tem muitas coisas por trás que a gente vai identificar a partir dessa intervenção, a partir desse jogo, tá? Eu vou deixar, eu acho que eu teria outros exemplos aqui, mas a gente pode deixar para as pessoas perguntarem também, ok? Nossa, gente, estou mais encantado ainda pelo material, né? Já estava encantado, mas vendo esses exemplos que vocês vão trazendo, e essa pluralidade, assim, né, de temas, basicamente, a Silvia é uma pessoa muito colaborativa, que trabalha muito bem, então só dá para imaginar que ela ia vir para perto de vocês, que também, né, de forma tão maravilhosa, estão trazendo essas contribuições para a gente. Gente, eu acho que para a gente dinamizar... Não, para mim já está demais essas ideias, mas vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas, tá? Então, eu posso combinar com as pessoas assim, quem quiser passar aqui no chat, deixar alguma pergunta, tá?
a gente já vai fazendo aqui. Também, se alguém quiser, a gente abre para o microfone também, para alguém fazer alguma pergunta também, se quiser. Só para, antes da gente começar as perguntas, gente, tem uma lista que está no chat de presença. Para participar do sorteio no final, é importante que vocês preencham ali, clicando no link que está lá no chat, porque o sorteio é feito com base na lista de presença, tá bom? Passa lá, já está lá no chat. Gente, eu vou convidar para abrir esse papo aqui para a gente com uma pergunta, e aí depois eu vou lendo aqui no chat outras, e também a gente abre o microfone, mas eu quero fazer um convite especial à Irene Leme, que é uma colega que, de uma certa forma, esteve muito presente com a Kellen, com o Maurício, com a Silvia nesse material, e eu acho que ela pode ser a primeira que faz uma pergunta aqui para a gente, viu? Bem-vinda, Irene, e obrigado por isso. A palavra é sua aí. Obrigada, Ivan. Vamos ver o que a gente pergunta. Que privilégio, né, poder abrir aí essa etapa agora, né, das perguntas e tal. E realmente sou suspeita, né, para falar do baralho, porque a gente trabalhou muito, né, de perto aí, desde o início, né, e a gente viu o potencial do material, e aí fomos alinhando, né, com a Silvia, e acho que era a que trabalhava mais próximo, mas ela era a interlocutora, né, da Kelly e do Maurício, e chegou nesse resultado aí final, que está muito bacana. Então, assim, vocês já falaram um pouquinho, né, de algumas questões aí, alguns exemplos práticos, né, o Maurício e tal, mas eu queria fazer uma pergunta, então, assim, que acho que tem muitos profissionais aqui da área da pedagogia, né, e psicopedagogia, enfim. Então, eu queria perguntar se é possível, né, o baralho ser utilizado pelo professor em atividades de sala de aula. Como que vocês tiveram alguma situação, né, desse tipo, e como que vocês poderiam dar uma orientada aí, né, uma conduzida de como utilizar esse material em sala de aula, né, em atividades da sala de aula. Aí fica a critério, aí Maurício, Kellen, quem quer responder? Acho que eu posso falar, ele pode ser usado, claro, em sala de aula, assim, vai ficar muito rico, né? Ele vai escolher uma carta, o professor escolhe uma carta que ele quer trabalhar com a classe, né? E pede para alguém escolher uma carta, e aí ele joga essa pergunta na classe, e todo mundo começa a responder. A experiência que eu tenho, que assim, é fantástico quando se trabalha em grupo, porque cada um vai montando uma resposta e acaba tendo respostas de coisas que eu nem imaginava, né? Uhum. E assim, isso enriquece todo o grupo, toda a classe, né? E vai realmente do profissional, ele tem todos esses recursos, né? Inclusive de trabalhar com as cartas das emoções, ele pode pegar a carta das emoções e deixar no centro, faz uma roda, por exemplo, ele deixa as cartas das emoções no centro, né? E propõe as perguntas, se ele sentir que se alguém quiser citar ou pegar uma carta da emoção, elas podem pegar. Lembrando, assim, que quando a gente pede para a criança falar o que você está sentindo, a criança, geralmente, muitas vezes, ela não consegue nomear esse sentimento. E quando ela vê a carta das emoções, ela já identifica e consegue, né, identificar até pela uma imagem lúdica ali da carta, e consegue identificar a emoção, e aí a gente consegue trabalhar isso em grupo. Okay? Então, é possível sim, viu, Irene? Não sei se a Silvia ou a Kelly gostaria de falar alguma coisa. Eu tenho uma experiência bem interessante, que é uma experiência... Eu não estou tão atuante atualmente com criança e adolescente por conta da minha prática atual. Então, eu tenho atuado mais com... É um público variado, mas, em grande maioria, adulto, jovem e pessoa com deficiência. Então, lá a gente atende todas as especificidades, né, e singularidades da deficiência. E, recentemente, a gente começou a fazer um atendimento para uma situação de violação de direito e violência,
E esse atendimento se estendeu para a família, no sentido de passar algumas orientações e fazer algumas sensibilizações. E a família é de 3 jovens com deficiência intelectual, que têm uma boa autonomia, estão inseridos no mercado de trabalho, mas têm características e singularidades inerentes à deficiência intelectual. Então, em equipe, né, a gente estava pensando em utilizar a carta das emoções, né, pensando no tempo de resposta da pessoa com deficiência intelectual, que é um tempo de resposta diferente, é um tempo de resposta muito específico, e aí utilizar a carta das emoções de modo que esses jovens, né, possam nomear e demonstrar, né, externalizar as emoções, o que eles sentem em relação à dinâmica estabelecida ali na família. Então, e aí vejam vocês, já é o baralho num outro contexto, né, num contexto de atendimento psicossocial. Então, a gente apresenta um instrumento que ele é pluriverso, né? Tem várias possibilidades. Então, isso é bastante interessante. Assim também, como a gente pode utilizar as cartas, embora tenha sido um material desenvolvido para criança e adolescente, mas tem algumas pessoas que, devido ao impacto emocional e o sofrimento psíquico estiver presente, o trauma que foi inserido, e esse é um dos casos também que a gente está atendendo em equipe, há uma dificuldade de verbalizar, de falar, de nomear, de explicar, isso pensando mesmo nas habilidades cognitivas que ficam um pouco mais... eu vou falar tímidas mesmo, um pouco mais embotadas, reservadas, no caso de um sofrimento psíquico, de um trauma intenso. E aí, de novo, né, algumas cartas do baralho podem auxiliar também pela ludicidade e pela a facilidade, né, de olhar a imagem, aquele símbolo, e através desse símbolo, dessa imagem, dar nome, e propiciar uma intervenção que seja mais fluida, né? Então, também é uma outra possibilidade aí de uso e a aplicação do baralho, né? Muito legal, muito bem. Nossa, que gostoso ouvi-los aí, né? Posso fazer um comentário? Por favor, Thalita. Eu queria contar um pouco da minha experiência. Eu nunca utilizei o baralho em sala de aula, mas antes de eu trabalhar na VDC, né, eu sou psicóloga, mas eu já trabalhei em escola, já trabalhei em ONG, e eu achei interessante, Kelly, seu comentário a respeito dessa situação de violência, porque eu trabalhava em uma ONG que era justamente com prevenção da violência com as crianças e adolescentes, e o nosso trabalho era feito em escola. E o nosso trabalho era basicamente desenvolver habilidades sociais e socioemocionais nas crianças que realmente tinham bastante empobrecidas mesmo, assim, né? Não por falta de capacidade delas, é claro, mas pelo ambiente de violência, né, que acaba reprimindo bastante essa, não só a expressão das emoções, mas até o próprio reconhecimento das emoções, né. E a gente levava intervenções nesse sentido mesmo, assim, de trazer esse reconhecimento das emoções, o que eu sinto quando eu presencio alguma situação, o que eu faço com esse sentimento, né? O que eu posso fazer, para quem que eu conto o que está acontecendo. E na época a gente não tinha nenhum instrumento como o baralho hoje. Então, assim, a gente usa e abusa da nossa criatividade, né? Os psicólogos e professores trabalhando juntos, para tentar dar conta, assim, de uma carência mesmo, que é essa educação socioemocional, né? Então, escutando vocês falando, né, apresentando o baralho, me fez todo sentido, assim, falei, nossa, se naquela época eu tivesse acesso a esse instrumento, teria facilitado tanta coisa, né, e isso trazendo de um olhar de psicóloga, né, eu sou uma mulher psicóloga, mas, assim, a gente levava essa intervenção também para os professores. E para eles, às vezes, é um bicho de 7 cabeças, porque eles não estão acostumados com essa linguagem, sabem da dificuldade dos alunos, reconhecem que existe aí alguma coisa que precisa ser trabalhada, né, em relação às emoções, mas, às vezes, como fazer isso é muito distante da realidade, né? O preparar um material para isso também, num professor que já é sobrecarregado, também, né, acaba ficando em segundo plano e acaba passando e fica para depois e nunca vem esse depois, né? Então, achei muito legal essa explicação de vocês e de como é que o baralho pode beneficiar
esses alunos e esses professores, porque eu realmente, quando eu li o baralho, né, e estudei um pouquinho quando chegou o material para a gente lá na Valor, eu pensei mais na aplicação clínica, não tinha me passado sobre a aplicação dele mesmo enquanto grupo. E agora fez todo sentido e acho que é super enriquecedor, assim, parabéns pelo trabalho, gostei bastante de ouvir. Assim também, Thalita, muito boa você ter trazido essa fala que complementa muito do que a gente pensou, né, quando a gente estava elaborando e tudo mais. E tem uma coisa interessante, quando a gente pensa na sala de aula, eu logo imagino aqui o professor, né, a professora ali com vários alunos que têm várias demandas, e aí o baralho ele pode ser um instrumento, né, que vai auxiliar em alguma intervenção, uma intervenção lúdica, sem dúvida, e que vai propiciar que todo mundo ali se reconheça, né? Tanto o professor como o aluno. Mas também o baralho ele pode ser um sinalizador, né? Então, às vezes, o profissional da pedagogia ele está percebendo que aquela criança apresenta alguma dificuldade de interação, de reconhecimento de si, de interação com o outro, nossa, mas e aí, né? O que eu faço? Então, o instrumento, ele não vem para fazer com que o profissional pedagogo faça a atividade e o trabalho do psicólogo, muito pelo contrário. A ideia é que haja uma junção e que esse instrumento possa também auxiliar o profissional da pedagogia também com mais assertividade aquele momento de encaminhar ou não, né? Porque a gente também precisa pensar nas limitações das especialidades que a gente tem, né? Cada um tem a sua especialidade, seja fono, seja terapeuta, seja pedagogo, seja psicólogo, existem limitações para as nossas áreas profissionais e tudo bem. A ideia é que nós possamos complementar umas às outras, né? Então, de repente, numa atividade em grupo, que passa a ser uma atividade direcionada e estruturada com o uso do baralho, o profissional pedagogo e a pedagoga, ela pode ter um olhar mais estruturado, assertivo, inclusive para fazer um encaminhamento. Embora não seja um material voltado para a avaliação, mas algum tipo de olhar, né? Não sei, eu acho que essa criança tem uma instabilidade emocional que está descontextualizada, né? Eu gosto muito de também pensar em não... A gente precisa se policiar para fugir do certo, do errado, do adequado, do inadequado, do pode, não pode, mas pensar na contextualização daquela reação emocional que a criança está tendo, né? Então, diante daquele contexto ao qual a criança está inserida, ou adolescente, ela pode apresentar uma reação, e essa reação ser uma instabilidade emocional descontextualizada. Mas ela apresentou isso uma vez, duas vezes, três vezes. Opa! Peraí, né? E aí isso vira também um indicador para direcionar aí para o encaminhamento, não é? Eu penso muito nisso, apesar que Silvia, Maurício e eu, a gente já vem falando, né, sobre essa coisa de acabar auxiliando um pouco aí nos olhares, né? O que vocês me falam? Eu também, nessa fala da Thalita, como a gente pensou realmente em ser um produto, né, que realmente que tivesse realmente uma proximidade com o contexto das pessoas que necessitam de uma intervenção. Então, tem temas ligados a bullying, agressividade, separação de pais, né? A reconhecimento do próprio corpo, a aceitação do corpo. Então, assim, a gente procurou ampliar esses temas pensando em quem vai utilizar, em quem vai ser beneficiado com esse produto. Então, a gente teve esse cuidado, né, esse olhar, como eu disse, baseado na necessidade da criança, do adolescente, que a gente, né, que precisam de uma intervenção. Muito, muito legal. E, Maurício, isso que você traz nos mostra uma coisa que a gente ouve tanto, que assim, né, mesmo quando você interfere na criança, no adolescente, mesmo no adulto, você não interfere só nele, né? Você interfere na família, nos colegas, na escola, né? Então, acaba que todo mundo, de uma certa forma, tem a se beneficiar com essa criança, né? Que passa pela intervenção.
Muito legal essa sua fala. Gente, eu vou abrir o Wellington. O Wellington levantou a mão, aí queria saber, Wellington, você quer fazer uma pergunta, falar com os autores? Se você quiser abrir o microfone aí, por gentileza, fica à vontade, fala com a Uma gente. pergunta. Por favor. No caso, eu tive problemas técnicos com o áudio, acho que foi até eu que compartilhei a tela um momento aí, outro. Não se preocupe. E eu não peguei muito essa parte. Essas 7 categorias socioemocionais, e assim como o baralho, o instrumento em si, ele foi fruto de quê? Algo clínico, de pesquisa? Como é que foi a jornada da qual deu origem ao baralho? Assim? Essa é a minha pergunta. Wellington, quer que eu responda, pessoal? Fala aí, Silvio. Boa noite, Wellington. Eu comentei um pouquinho, né, na nossa apresentação, mas tem um referencial teórico sobre as habilidades socioemocionais, só que na literatura tem muitas das habilidades socioemocionais para serem trabalhadas. Então, com a nossa experiência clínica, selecionamos 7 dos aspectos das habilidades socioemocionais, que já são, né, bastante nesse sentido, só que a gente achou que, de acordo com cada um dos profissionais, eles podem selecionar cartas específicas de acordo com as 7 das habilidades, ou trabalhando especificamente cada uma dessas habilidades, tá? Mas quem trouxe essas categorias é a literatura, tá? O nosso referencial teórico das habilidades socioemocionais. Mas, professora, essas categorias, no caso, elas chegaram a passar por algum tipo de validade de conteúdo, coisa dessa natureza? Não, no baralho não, assim, esse não foi repertório, não foi a nossa ideia, igual dos testes psicológicos, né? Que a gente faz toda essa categoria, categorização e análise estatística com relação a isso. Especificamente o baralho como material de intervenção não foi feito, né? E não precisa também ser feito nesses aspectos, né, para cumprir todos os critérios de evidência de validade, enfim, né? Não teve essa proposta, foi mais a questão da experiência clínica e do referencial teórico sobre as habilidades socioemocionais que são utilizadas tanto aqui no Brasil como internacionalmente como objeto de intervenção. Professora, assim, Wellington, eu vou deixar você fazer só mais uma pergunta, porque eu estou aqui com um monte de pergunta que está chegando, mas faz a última aí, e aí certo. depois eu Não, ponho uma outra. É exatamente isso, assim, no caso, não é obrigado mesmo assim a ter, eu falei da confiabilidade, assim, no sentido, mas assim, se houve, quando vocês reuniram essas categorias oriundas da literatura, se houve algum debate com parceiros especialistas no assunto para dirimir algumas possíveis pontuações, conteúdos específicos dessas categorias que foram extraídas, mesmo de forma qualitativa mesmo, assim, não acadêmica mesmo, mas clínica. Vocês consultaram parceiros no sentido de ajudar? Como é que foi assim esse processo? Eu vou complementar um pouquinho aí da resposta. Excelente pergunta, Wellington, porque são perguntas que trazem mesmo e que aparecem aqui para todos nós, e apareceu para nós, inclusive, para a elaboração desse material. Esse material, ele não trata-se de um instrumento de avaliação. E aí, como instrumento de avaliação, existe uma série de critérios que precisam e devem, sem dúvida nenhuma, serem
realizados, né? Tem todo um passo a passo para que uma pesquisa seja realizada, inclusive para a avaliação de um instrumento psicológico, pensando aí no número de pessoas que vão ser submetidos ao teste, para ver se o teste é eficaz àquilo que ele se propõe, pensando que um teste ele tem um objetivo de oferecer uma resposta. E aí, para oferecer essa resposta, é preciso que esse material seja validado conforme todos os critérios. A proposta do baralho é uma proposta de intervenção, né? O baralho de habilidades socioemocionais, ele traz a proposta de intervenção, que partiu. Ele não iniciou partindo do olhar teórico, ele iniciou partindo da prática clínica, né? E essa prática clínica envolve 3 profissionais que estão na clínica, atuando na clínica, e que têm a psicologia como técnica e estratégia de estudo, técnica e estratégia de prática, e técnica e estratégia de acolhimento. Então, nós temos 3 profissionais que têm formações diversas, né? Para isso. Fora isso, também existe a troca profissional que aconteceu de nós com outros profissionais, não especificamente para o baralho, mas na nossa prática clínica. A partir do desconforto que foi surgindo e do olhar e da necessidade que nós, enquanto profissionais, fomos tocados ali para a realização, para a elaboração do baralho, o que a gente fez? Bom, agora vamos mergulhar na teoria. E aí nós fomos buscar o embasamento teórico de pessoas e de profissionais, não só nacional, mas também internacionais, que já estão com os estudos avançados nesse sentido das habilidades socioemocionais. Existe uma gama de habilidades socioemocionais. Nós escolhemos essas 7, e essa escolha foi uma escolha baseada na prática clínica de 3 profissionais formados e que também têm uma experiência, um olhar a partir disso. Pensando nisso, é que nós também optamos por deixar esse instrumento, que não é de avaliação, mas deixar ele aberto também para o profissional não psicólogo, seja ele pedagogo, terapeuta, fonoaudiólogo, enfim, e por aí vai. Tem uma outra pergunta aqui, né, que no caso foi a Maria Fernanda que fez, e aí eu estou juntando uma coisa com a outra para otimizar aqui o nosso tempo. E aí ela está perguntando assim, ó, no caso da aplicação por não psicólogos, existe alguma indicação sobre quais seriam as respostas esperadas ou não? Ou sugestão de como conduzir de acordo com a resposta quando se deve encaminhar para o psicólogo ou conversar com os pais? Essa é uma pergunta também tão boa quanto a pergunta do Wellington. Por quê? Porque todos nós esperamos uma resposta. Só que muito dessa resposta tem a ver com a nossa prática, tem a ver com a prática de cada um que está aqui, né? Então, antes de ter o baralho, existia um jeito, um olhar para que o encaminhamento fosse realizado. E o baralho, ele vai auxiliar, ele vai otimizar, mas não existe uma escala que categorize ou que sinalize o momento de realizar este encaminhamento. Porque se existisse essa escala, esse material deixaria de ser um material de intervenção e passaria, então, a ser um material de avaliação. E a nossa proposta é poder contribuir para as várias possibilidades de intervenção. Será que eu consegui responder as 2 perguntas? Acho que sim. Arrasou, Kellen. E isso, eu acho que até tem uma coisa na sua fala, Kellen. A Silvia apresenta essa questão, inclusive, da folha de registro, né? Mas foi uma coisa muito importante que você trouxe, que não é esse o objetivo. Talvez isso aqui seja um apoio, mas que eu acho que o objetivo é muito mais interventivo, né? E de possibilitar discussão, enfim, do que a mensuração, né? A própria Silvia Pacanara, autora de testes de personalidade também e outras pesquisas, né,
mas eu acho que não é esse o objetivo, né, do baralho, é mais criar um processo de acolhida, de conversa sobre o fenômeno, né? É isso, Ivan, auxiliar, né? Só auxiliar a criação de espaços de troca, né? De modo que o profissional que vai realizar aquele atendimento possa ter uma ferramenta que o auxilie, mas lembrando sempre que a formação, a experiência, a vivência dessa profissional, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Assim como o vínculo que ele tem e que ele ou ela vai ter com aquela criança e adolescente. Perfeito, Kellen. E eu vou fazer uma pergunta, mas pode ser para você, Kellen, pode ser para o Maurício, para a Silvia, enfim. Essa pergunta veio aqui e até anotei para não deixar passar. Eu acho que tem uma questão assim, vocês acreditam que esse tipo de trabalho de desenvolvimento socioemocional, de intervenções que trabalhem habilidades socioemocionais, vocês acham que isso pode contribuir, por exemplo, para a diminuição de bullying, preconceito? Vocês acham que isso pode contribuir de uma forma para esses tipos de estigma, essas coisas, assim, mais pensando numa questão que afeta diretamente a sociedade, não só o indivíduo? O que vocês acham? Vocês acham que desenvolver habilidades pode contribuir? Com certeza, Ivan. Acho que todo mundo pode contribuir, acho que a Kelly e o Maurício, mas com certeza, acho que realizar trabalhos de intervenções nesse sentido e nesse olhar faz toda a diferença para diminuir. Então, se em diversos contextos, né, quiserem, antes de observarem sobre as habilidades socioemocionais, comportamentos inadequados relacionados a isso, para fazer as intervenções, já fazer de uma forma de prevenção mesmo, né? Prevenção de bullying, prevenção de outros tipos de preconceito que a gente, né, vê aí na internet cada vez mais. De que meninos não choram, né? De que meninos são fortes. Observa fortes. Situações mesmo, né, bem difícil e que chega na mídia, né, já de uma forma bem ruim, e isso em ambas as partes acabam, né, dinamizando toda essa questão. Acho que fazer trabalho de intervenção como prevenção das habilidades socioemocionais para melhorar os repertórios, eu acho que isso acaba sendo mais benéfico, né, do que trazendo alguma outra contribuição. E complementando só um pouquinho, está dando para ouvir? Complementando só um pouquinho a relação da Maria Fernanda, né, que a Kelly explicou bem, é interessante, acho que a Maria Fernanda também, observar comportamentos ou situações relatadas pela criança ou pelos adolescentes inadequadas. Então, quando ela observar muitas situações inadequadas, talvez é interessante encaminhar para alguns profissionais, não só psicólogos ou outros profissionais que contribuem para melhorar isso, né? Então, é através da escuta mesmo, é através da verbalização de situações que a criança fala mesmo de um jeito inadequado, ou aquele exemplo que eu relatei para vocês, dela trazer eu choro muito, eu xingo, eu bato, trazer emoções, né, muito de raiva, de desespero, né? Então, são 21 emoções, assim, que a gente acabou trabalhando, né, colocando no baralho, mas vocês vão perceber que tem emoções que a criança e adolescente, eles não sabem nomear, e eles não sabem verbalizar isso, né? Então, trabalhar as emoções e identificar comportamentos não tão adequados assim com relação às habilidades socioemocionais, é interessante encaminhar, né? Chamar os pais ou fazer encaminhamentos mesmo. Vou completar a fala da Silvia com relação à pergunta do Ivan. Ivan, toda a evolução da sociedade aconteceu pela discussão, né? Seja a questão de
meio ambiente, a sexualidade, bullying. Então, e a gente propor, né, um instrumento que provoque essa discussão, esse conversar sobre, né, diversos temas, né, isso possibilita aí a consciência, possibilita a reflexão sobre tais assuntos, né? Então, essa é a proposta. Tanto que a gente também, eu não cheguei a citar, mas a gente também tem temas baseados sobre meio ambiente, responsabilidade social, sobre drogas, preconceito, sustentabilidade, todos esses temas, de alguma forma, tá incluído em alguma das perguntas. Sim. Que essa é a proposta, a gente provocar e trazer para a consciência e trazer à tona essas discussões dentro dos ambientes, seja no contexto clínico, ou seja num ambiente maior, né, numa escola, numa instituição, né? Então, sim, a gente acredita que através da discussão, através da consciência, a gente consegue mudar, sim, esses vários temas da sociedade. O que não pode é esconder, ficar preso. Tem que trazer para a discussão. Muito bom. Eu vou só Fala, Kelly, complementar, claro. que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, eu peguei uma carta aqui, que é uma carta assim. Essa carta é uma carta do baralho, né? O que você acha de sua aparência? O que você acha da sua aparência física? Gostaria de mudar alguma coisa em você? O quê? Por quê? Essa é uma carta que parece que é uma pergunta extremamente simples, mas pensando num contexto de grupo ou até de atendimento individual, se esse adolescente, essa criança, esse menino, essa menina, enfim, tem alguma questão corporal, seja por peso, seja por ser negra ou negro, seja por ter uma deficiência física, seja por ter uma deficiência intelectual. Esse é um momento, por exemplo, que essa criança, essa pessoa vai conseguir verbalizar isso ou não. O que você sente, né, em relação a isso? E se essa criança, por exemplo, responder com essa carta? Ela pode não dizer, mas ela pode responder, por exemplo, que ela tem medo. Ela sente medo em relação à aparência física dela. E aí, como que isso vai ser trabalhado? Vai ser trabalhado, se for em grupo, no grupo. Se for o educador, o pedagogo, a pedagoga que estiver lá, vai trazer essas questões de como que é o corpo do outro, como que você acha do seu corpo, como que são os corpos das pessoas da sua família, enfim. Por isso que, às vezes, dá a impressão que, pode passar a impressão que a gente está deixando tudo muito aberto, mas é porque é aberto, né? Porque essas possibilidades são possibilidades que elas acontecem, elas se concretizam na prática. Então, complementando a fala do Maurício da Silvia, sim, nós acreditamos que podem contribuir, sim, no sentido, inclusive, de fazer com que a criança possa desenvolver estratégias para lidar com isso. E esse é um dos nossos objetivos, né? Que a criança, o adolescente possam desenvolver cada vez mais estratégias para estar no mundo como o mundo se apresenta. E a partir disso, obviamente, o mundo, né, vai criando aí um movimento. Como o Ivan falou, quando se trabalha com criança e adolescente, acaba se mobilizando todo o entorno, né? Então, aquele pedagogo, aquela psicóloga, quantos de nós não estamos na clínica e nós não ouvimos coisa ou outra que toca em nós e que a partir daí também promove mudanças enfim. Então, sim, a gente acredita nisso sim. Também é o nosso propósito. Por isso, um material que oferecesse tanta diversidade nesse sentido. Uau, que demais. Gente, chegou para mim aqui no privadinho do chat mais umas 4 perguntas. Eu tinha separado algumas, a Irene também tinha algumas a fazer, mas, gente, o nosso tempo está avançando e a gente precisa já, né? A gente até, na verdade, ultrapassou aqui um pouco do planejado, né? Mas eu deixei rolar porque o papo está muito bom. Antes da gente finalizar e fazer o sorteio aqui, então quem ainda não preencheu a lista de presença, passa lá no chat
assina a lista de presença, tem mais uns 2 minutinhos aí que a gente já vai fazer o sorteio. Mas antes da gente finalizar, eu, ao invés de fazer uma pergunta, eu gostaria de deixar, então, para Kellen, Maurício, Silvia, o que vocês ainda não disseram que vocês gostariam que as pessoas saíssem daqui sabendo a respeito, seja do baralho, das habilidades socioemocionais, da vida. Então, em vez de fazer uma pergunta, vou passar a voz para vocês falarem algo que a gente não deveria sair daqui sem saber. E aí depois a gente vai para o sorteio. Eu queria falar uma coisa, porque eu vi que tem bastante neuropsicólogos aqui também, só para incentivá-los a adquirir o instrumento. Tem várias cartas que vão trabalhar, que a gente propõe algumas perguntas assim bem complexas, né? E resoluções de problemas, né? Então, para trabalhar e cartas que vão trabalhar questões de controle inibitório. Então, assim, funções executivas, né? Então, para algumas cartas, dá para trabalhar também as funções executivas, pensando aí nos neuropsicólogos aí, tá? Enfim, tá, isso daí depois a gente pode detalhar mais para frente, ok? Muito bom. O que mais? E agradeço aí a presença de todos, tá? E estamos à disposição para qualquer pergunta também depois. Eu acredito que nós colocamos assim o máximo de informações e trocas, né? Acho que esse bate-papo foi enriquecedor nesse sentido, e acho que nós nos colocamos à disposição para responder as perguntas, né, que vierem aí depois. Nós mandamos via NilaPress, via Valor do Conhecimento, colocamos à disposição, e acho que eu quero passar assim a informação que a possibilidade e a diversidade de fazer com que esse material ele enriquece o repertório do profissional nas suas intervenções, vale a pena, né? Nós estamos aqui assim conversando sobre isso, acho que desde a infância, adolescência, quem sabe aí, né, para adulto, né? Mas assim, dessas diversas possibilidades. Então, por exemplo, na infância, né, que eu queria comentar com vocês, de selecionar poucas cartas, né? Algumas crianças menores da idade de 9 anos, eu fiz algumas aplicações, selecionar algumas cartas e enriquecer com as emoções, né? Enquanto isso, enquanto intervenção, ou enquanto identificar e trabalhar as emoções, vai fazer toda a diferença aí para o profissional, para as pessoas, para as crianças, para as famílias. Eu acho que isso acaba só multiplicando. Kellen, quer comentar? Tem que abrir o microfone, Kellen. Abrir. Maurício, muito bem colocado aí, lembrar aí das funções executivas. Eu ainda vou pegar aí a sua onda, falar da memória significativa, né? Falar da memória aí, visual, falar da atenção seletiva, ou seja, de uma forma lúdica dá para pensar. Mas eu quero dizer que quero fazer um convite e convidar aqui aos profissionais que estão presentes, todos, né, aqui, que experimentem, né, experienciem, né, vivenciem essa experiência de trabalhar com algo que é novo, mais do que novo, é inovador, pelas várias possibilidades que ele oferece, e compartilha depois com a gente como foi, enquanto estiver utilizando o material, chama a gente através da NilaPress, a gente está aqui, pode contribuir, pode tirar dúvida, enfim, é isso. Ai, que demais. Gente, a gente ficaria aqui ouvindo vocês. Muito mais, muito mais. Olha, depois vocês deem uma lida no chat. Tem muita gente parabenizando, dizendo que está encantado pelo material. Depois vocês, autores, dão uma passadinha aí no chat para vocês verem aí.